Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Hoje é 1º de julho de 2019 e agora nós vamos trazer uma matéria aonde um ex-jornalista da Veja vai mostrar como ela age em situações semelhantes. Agora depende quem é a pessoa investigada. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, ajuda a gente. Não esquece o sininho das notificações. Olha só isso aqui. Ex-jornalista da Veja revela a atitude da revista quando recebeu valise roubada de José Dirceu. Vamos lá? Olha só isso aqui. No auge do escândalo do Mensalão, uma leitora entregou na sede do então edifício da editora Abril uma valise pertencente a José Dirceu. O conteúdo certamente era bombástico. Bom, pula aqui a propaganda. A valise havia sido roubada de seu proprietário. O jornalista Leonardo Coutinho, nas redes sociais, relatou o episódio e descreveu qual a atitude da revista na época. Vamos lá? Vamos lá. No auge do escândalo do Mensalão, uma leitora apareceu na recepção do então edifício da Abril com uma bomba. Ela havia recolhida perdida, se não me engano, em um restaurante, a valise do líder da quadrilha José Dirceu. Eufórica, a mulher disse: "Quero ver na próxima capa." Meu chefe e colegas, nomes que prefiro não citar, receberam o material na redação da Veja. Viram-se tratar realmente da maleta do petista José Dirceu e tomaram uma decisão daquelas que me faziam orgulhoso de fazer parte daquela redação. Ligar para o dono e devolver. Calma, gente, que vocês vão entender já já. A base para abrir mão do foro era muito simples. Os jornalistas entendiam que estavam diante de um produto de roubo. A leitora que me perdoe, mas ao preferir entregar a valisa para a Veja, sabendo quem era o dono, ela fez algo equivalente ao furto. Veja, era a publicação mais dura na coerção das roubanças do PT, mas nem por isso. Aqueles jornalistas, hoje todos fora da revista, caíram na tentação de usar revistas ou usar informações furtadas. Não éramos imunes às falhas. Quero dizer que o melhor jornalismo é o que mais derruba do que o que publica. Estou revolvendo essa história do passado para, quem sabe, ajudar quem está chegando na profissão. Percebo que há muita euforia. Entendo que a sede pelo perdão aqui, gente, eu vi. Há muita euforia. Aqui. Entendo que a sede pelo furo cego pode resultar numa furada. Perdoe-me a falta de criatividade. Aí tem aqui o Twitter dele, né? Não vamos ler, porque isso aqui eu já li. Deixa eu pular isso aqui. Deixa eu ver. Tem mais coisa aqui para baixo. Aí tem um camarada aqui. Aqui, ó. Tem mais um comentário dele aqui no outro Twitter. A parte aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver. Tem um cara aqui com... Ah, não, é um camarada que respondeu. Olha só que o cara colocou aqui, ó. Beleza, Leonardo, muito obrigado a você. Achei a sua mensagem perfeita na hora perfeita. Uma vez, na Veja, recebi pelo correio fotos constrangedoras para um senador de esquerda. Coloquei tudo num outro envelope e mandei para ele 15 minutos depois. Informação só se obtida legalmente. Isso é um outro, né? Aqui, isso aqui. Deixa eu ver. Pronto. Pronto, tá aqui, gente. Tá vendo? Aí nós descemos mais um pouquinho, já eu explico. Peraí, desce. É lamentável. Não, tá. Aqui, pronto. Presentemente, a mesma Veja utiliza material criminoso, mentiroso e roubado para fazer politicagem. É lamentável. Pronto, tá aqui, gente. A matéria. Eu não sei se vocês compreenderam, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui a situação. Aqui nós temos uma definição de duas Vejas. Inclusive, vocês prestam atenção que o jornalista ali fala que todos aqueles daquela época não estão mais na Veja. Por isso que quando eu falo para vocês que antes nós tínhamos um jornalismo comprometido com a verdade e hoje não, né? Tem gente que
acha que é conversa. Na verdade, é justamente isso. Qual a diferença, Glei, dos jornalistas de hoje com os jornalistas de antes? Os jornalistas de antes não foram formados dentro de uma universidade com professores militantes que fizeram a cabeça deles. Não, são jornalistas que estudaram em universidades apartidária, né? Sem partido, estudaram realmente jornalismo, né? Foram para a faculdade de jornalismo e aprenderam a ser repórter, jornalistas, apresentadores, enfim, a carreira que eles escolheram. O que acontece com os jornalistas que hoje estão saindo do forno? Estão vindo como se fossem, vamos dizer assim, uma ferramenta na mão da esquerda. A esquerda aparelhou as universidades, não só na área de jornalismo, mas em outras áreas também. Mas aparelhou as universidades que tem a cadeira de jornalismo para formar militantes. Você vê os princípios do jornalista. Não divulgar algo que venha de um produto criminoso. Para quê? Porque aquilo ali podia até causar uma bomba. Realmente. Mas se tornaria, né, algo inválido. Perderia o seu valor. Mexeria com a opinião pública, tá, mas acabaria em nada. Todo jornalista que se preza, ele quer que a sua matéria tenha efeito. E não é questão de efeito bom ou ruim, mas ele quer que a sua matéria surta efeito e que algo surja e saia dessa matéria. Ele não quer simplesmente trazer uma bomba e depois passar o tempo e ele ficar no passado, esquecerem dele, ou lembrarem dele como o cara que soltou a bomba que não deu em nada. Né? É o que está acontecendo com o The Intercept. Vocês veem que o The Intercept, ele já começou sem credibilidade. Soltou as bombas deles lá, mas o que aconteceu? Todo mundo... Você tem mais gente criticando o The Intercept do que elogiando o The Intercept. Então você vê, o cara da Veja, ele fala o seguinte: ninguém mais está lá hoje. Por quê? Porque aparelharam, gente, o sistema. Aparelharam o sistema. Hoje é o seguinte, hoje eles não estão querendo que você seja um jornalista com princípios. Eles querem que você seja um jornalista militante. Olha, se é verdade, é mentira a matéria? É, mas vai desestabilizar? Vai, então publica. Mas não é publica, não tem problema, publica, é contra, a gente publica. Né? Não estão mais preocupados com a verdade. São jornalistas que buscam manipular a opinião pública e não informar. Essa é a diferença do jornalismo de antes. Eles não queriam fazer a cabeça eles queriam informar as pessoas. Lembra quando eu falo da Globo em outras épocas do Roberto Marinho? E olha que naquela época já havia umas papagaiadas. Mas por que naquele tempo se tinha credibilidade o jornalismo da Globo? Porque naquela época o jornalismo era mais sério. Tinha comprometimento com os fatos e não com as ideias. Hoje se tem comprometimento com as ideias e não com os fatos. Hoje toda matéria que a gente lê, a gente tem que pesar para ver se aquela matéria realmente tem ou não fundamento. Então você vê, aqui não é que a Veja estava defendendo a esquerda. Não, quem lembra da época do Mensalão, lembra que a Veja caía de pau em cima. Agora, quando houve uma reestruturação nas edições dos jornais brasileiros, né, aí se colocaram militantes, começaram se aparelhando, né, os meios de comunicação, revistas, jornais, foram aparelhando, colocando pessoas lá dentro, infiltradas lá dentro, que eram partidárias. Estavam lá para publicar o que o mecanismo, e não é a minissérie da Netflix, tá? Para publicar o que o mecanismo político vigente do momento tinha interesse. Olha, não publica isso, publica isso. Não mostra isso, mostra isso. E foi o que começou a degringolar com a credibilidade deles.
Porque quando veio o surgimento, com o advento do YouTube e dos canais de notícias no YouTube, começaram a se ver as contradições. As matérias publicadas ali já não batiam mais com os fatos mostrados de forma mais clara e mais ampla no YouTube. Porque no YouTube você pode filmar o começo e o final. A história que você põe no papel, você não pode conferir ela. A imagem você não, né, você pode até adulterar, claro, né? Mas geralmente as imagens falam mais do que o que tá, que o cara coloca. Eu lembro daquele exemplo do Jornal Nacional, sempre de vez em quando eu falo dele aqui, né? Do policial da Rocan que subiu com a moto na calçada, cheia de pessoas, para poder pegar um ladrão, e o cara foi lá e pegou o ladrão. A Globo mostrou o cara em cima da calçada, né? Com um lance rápido de gente na frente dele, né? Perseguindo o bandido, e colocou a matéria como se o policial tinha feito algo ali, colocando em risco as pessoas. Para a Globo, era menos risco o bandido continuar solto e o policial não ter ido atrás. Mas o engraçado é o seguinte, a Globo pegou essa imagem de alguém e publicou só um trecho da imagem, né? Um fato da imagem, as pessoas abrindo lá, correndo, né? E o policial da Rocan em cima. O que a Globo não mostrou foi a habilidade, a perícia desse policial. Que foi incrível, cara. Quem assistiu o vídeo, e o vídeo tá aí no YouTube, quem assistiu o vídeo, tem uns 3 anos atrás, quem assistiu o vídeo completo, o próprio cara que filmou a situação foi lá e publicou o vídeo já pra mostrar, já pra combater a mentira da Globo. O cara sobe com a moto, o cara da Rocan sobe, o bandido sobe a calçada e entra no meio das pessoas. O cara da Rocan vem com toda a perícia fazendo sinal. As pessoas abrem caminho para a Rocan passar, o cara passa rápido, mas em nenhum momento ele põe a vida de ninguém em perigo. E o mais interessante é o seguinte, o cara consegue pegar o bandido. Mas a Globo focou mais na questão do cara da Rocan em cima da calçada do que na apreensão do bandido. E você vê claramente a perícia do policial subindo e lá, pegando, conseguindo pegar o bandido, imobilizando o cara. Quer dizer, o cara sobe com a moto na calçada, gente. Alcança o bandido e ainda consegue mobilizar o cara. É incrível o negócio, é pra gente aplaudir. Mas o que as mídias de esquerdas mostraram? Mostraram uma ação irregular do policial. Por quê? Porque uma das ideias da esquerda é desacreditar, é tirar a credibilidade da sociedade de cima da polícia militar, da polícia civil. Porque faz parte dos planos de quem quer tomar um país, desacreditar as autoridades, a polícia, e por aí vai. Né? Mas para você ver como a mídia está cheia hoje de militantes e não de informantes. Pessoas que publicam matérias de acordo com o fato e não a opinião. Você pega uma matéria, você pode publicar a realidade dela, ou você pode montar uma opinião em cima dela e publicar a sua visão, ou a visão que você quer que as pessoas vejam. Vou dar um exemplo bem claro agora. Por exemplo, essa viagem do Bolsonaro para o G20. O que o presidente conseguiu lá? Fechar um acordo de 20 anos que vinha se arrastando até agora. Um acordo que vai trazer ao Brasil um avanço muito grande. Então, os jornalistas colocaram lá, Bolsonaro fecha acordo que vinha se arrastando há 20 anos. Bolsonaro em 6 meses faz o que não foi feito em 20 anos. Mas aí eu estava olhando, teve alguns que colocaram assim, acordo do Mercosul, em 20 anos Bolsonaro fecha em 6 meses. Veja, como é que era a palavra? Veja as contrapartidas. Veja o peso que o Brasil vai... Quer dizer, não mostram a matéria como ela é, mostram outro lado, né? O caos que o acordo pode trazer para o Brasil. Não mostram o que o acordo pode trazer de bom. Quer mostrar o que o acordo traz de ruim para o Brasil. Agora, não mostra o que o Brasil teve de ruim durante esses 20 anos, nos quais o Brasil poderia estar hoje dentro da elite dos países de primeiro mundo. Então, você vê que o cara mostra o lado que ele quer. O cara que é comprometido com a militância não mostra a realidade, mostra o que ele quer passar.
E muitos jornalistas trouxeram essa matéria como se ela fosse uma coisa ruim para o Brasil. Outros, para dar uma maciada, mostram o lado bom, mas pesam o lado ruim. Se você sempre for olhar para essa questão, nunca vai ter nada 100% bom, gente. E muitas vezes 10% de ruindade, dependendo da forma que é colocada, pode ter um peso maior do que os 90% de coisas boas que o país vai alcançar. Porque é a forma que eu mostro a matéria. E foi isso que esse jornalista quis passar aqui. Quis mostrar que houve um tempo que a mídia não era comprada. Mas agora, a mídia comprada, ela foi. A mídia não comprada foi destituída e a mídia comprada foi colocada no lugar. Por isso que a Veja hoje, junto com outros jornais, se dedicam tanto a essa situação do The Intercept e dão tanta ênfase. Eles não estão preocupados com a verdade, estão preocupados com a formação de opinião a favor de um governo no qual quer libertar um criminoso e colocá-lo de volta no país para voltarem novamente a encher os bolsos de dinheiro e roubarem o povo como faziam antes. Canal Brasil Notícias.